Oi, 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 boa noite, pessoal! Estou alegremente vindo fazer essa live para vocês, para nós falarmos, né, do nosso próximo grupo de estudo Descobrindo a Igreja Católica, Justino de Roma. Muita gente esperou um tempão para fazer esse grupo, né? Gente que já estuda comigo no meu grupo de estudo. Então, quero dar boas-vindas para vocês, porque hoje nós vamos falar de Justino de Roma, vamos falar de quem foi, né? Quem foi Justino de Roma, o que é que ele aborda, o que é que tem nesse livro, por que que ele é tão importante para a história da igreja e por que que nós vamos fazer um grupo de estudo para Justino de Roma. Então, bom, fazendo essa introdução, né? Eu estou fazendo esta live, que está sendo no Instagram, já vai ficar disponível no YouTube também, para falar sobre a abertura das vagas, né? A abertura das inscrições para o próximo grupo de estudo Descobrindo a Igreja Católica, cujo tema vai ser, deixa eu ver se eu vejo vocês aqui de pertinho, Justino de Roma, né? Quem já me conhece já sabe, né, que eu trabalho com grupos de estudo para quem quer se aprofundar mais na história da igreja, que quer conhecer mais da origem da nossa fé, né, para quem está nesse processo de busca pela verdade e encontrou nos primeiros pais da igreja, nos primeiros padres da igreja, um caminho para fazer esse processo, né, de descoberta da verdade, né, de descobrir a origem da fé, né? Então, como é que surgiu o cristianismo? O que aconteceu depois da Bíblia? Como que a igreja perseverou ao longo do tempo, né, depois que Cristo subiu aos céus, né, depois que os apóstolos morreram? O que aconteceu com a igreja? O que aconteceu com os cristãos? Como eles viviam? Como eles criam? O que eles faziam, né? Para muitas pessoas, isso é uma grande escuridão, né? Muitas pessoas não fazem a menor ideia do que aconteceu na vida da igreja e dos primeiros cristãos, depois aí que a Bíblia acaba, né? Tipo, acabou o Apocalipse ali no ano 90 depois de Cristo, veio uma grande escuridão para muitos cristãos, né? Como é que os primeiros cristãos criam e viviam? É possível a gente ter acesso a essas informações, né? Elas estão disponíveis para quem quiser ler, né? Então, é por isso que eu criei o grupo de estudo Descobrindo a Igreja Católica. Por quê? Porque eu não quero só que vocês fiquem vendo meus vídeos no YouTube, né? Me vendo falar sobre os pais da igreja, sobre a fé dos primeiros cristãos, né? Como eles criam, o que eles ensinavam. Eu quero que vocês vejam com os olhos de vocês aquilo que eu vi com os meus próprios olhos, né? Então, é por isso que nós temos, né, já desde o ano passado, os grupos de estudo Descobrindo a Igreja Católica. O último grupo de estudo que nós tivemos foi o Contra as Heresias de Irineu de Lyon, que foi escrito aí por volta do ano 180. E agora nós vamos estudar Justino de Roma, que foi escrito por volta do ano 150, tá? Então, Justino de Roma, ele é ainda anterior a Irineu de Lyon, ou seja, ele veio primeiro que Irineu de Lyon. Então, ele é um dos primeiríssimos pais da igreja, né? Então, aí por volta do ano 150, eu sempre uso a referência do apóstolo João, né? O apóstolo João morreu mais ou menos por volta do ano 100, entre 100 e 110, e Justino de Roma escreve no ano 150, para vocês terem uma ideia de como ele é muito, 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 muito próximo dos apóstolos, né? Então, ele vai escrever a primeira e segunda apologias. E antes da gente falar especificamente do grupo de estudo, que foi feito para você que quer ler, que quer ver com seus próprios olhos, né? Que quer aprofundar, que quer mergulhar na história da igreja, nos pais da igreja, né? Ver com seus olhos aquilo que eu fico falando aqui o tempo todo. Eu vou falar para vocês primeiro quem foi Justino de Roma e por que a gente vai estudar Justino de Roma, tá bom? Então, olha só, gente, Justino de Roma, ele nasceu e viveu no período de 100 a 165 depois de Cristo. Então, você vê, ele nasceu aí contemporâneo ao apóstolo João, né? E ele se converteu, nasceu por volta do ano 100 e se converteu por volta do ano 132 depois de Cristo, tá? E nós temos duas possíveis razões para a conversão de Justino de Roma, que era pagão, né, como a maioria dos cristãos antes da conversão. Primeiro, o desencanto com a filosofia. Então, ele estudou filosofia, mas ele não encontrava o saber na filosofia.
e também o martírio dos cristãos. É muito interessante essa parte dele ter se convertido a partir do martírio dos cristãos, porque vários pais da igreja, né, mais o Tertuliano, por exemplo, também, provavelmente se converteu ao estudar o martírio dos cristãos, ao analisar, ao observar, né? Por quê? Porque os cristãos, eles viveram numa época de grande perseguição, né? Então, Justino de Roma vive em um período em que é proibido ser cristão, né? Então, os cristãos, eles eram perseguidos pelos éditos dos imperadores, né? E eles eram martirizados de forma muito violenta, de forma muito cruel, né? Lá no Coliseu, né? Através de crucificações, através de devorado por meio das feras, cozinhados em caldeirões, né? Queimados com cal. Então, assim, era muito violenta a forma como os cristãos morriam nesse período. E principalmente nesse período aqui, do ano 150, a gente tem uma perseguição muito voraz aos cristãos. Os cristãos se escondiam para poder fazer suas reuniões, não tinham liberdade de culto, se reuniam, faziam os cultos durante a madrugada, né? Então, a gente está falando de um período assim bem severo mesmo na vida dos cristãos, né? Daqueles que se declaravam cristãos. Então, os martírios eram muito comuns nesse período. E provavelmente Justino de Roma, assim como milhares de outros pagãos, se converteram através do martírio de tantos outros cristãos, né, que alegremente davam a sua vida para não negar o nome de Cristo e para não adorar os deuses pagãos, né? Então Tertuliano também é um exemplo de quem se converteu através dos martírios. Então os martírios, eles eram assim uma forma de evangelização muito potente naquele período, né? Porque dificilmente um pagão morreria e daria sua vida por um Deus como os cristãos faziam, certo? Então Justino, ele percorreu várias escolas filosóficas, né? Nessa busca pela sabedoria e desejoso de conhecer a verdade. Outra característica que eu acho muito interessante nos pais da igreja é que a maioria deles, né, vieram da filosofia, né? A maioria deles estudaram oratória, estudaram nas escolas de filosofia, mas todos eles vieram de um processo de busca pela verdade, né? Até que ele encontrou a única filosofia certa e digna, que é o cristianismo, né? Então, esse encontro com Cristo, ele sempre vem acompanhado desse processo de busca pela verdade, né? O que é a verdade? Será que a verdade é algo relativo? Será que a verdade é o que eu digo que é? É o que eu sinto que é? Né? Será que sendo a verdade esse algo relativo não existe verdade, né? Ou existem várias verdades? Então, essa pergunta é que movia, né, os cristãos, que movia os filósofos, né? E que acabava levando os filósofos à conversão. Justino, ele começou então na filosofia e terminou no cristianismo. É por isso que tem um ditado em que a gente fala que a teologia é a coroa da filosofia, né? Justino, gente, foi Marte também, né? Ele morreu decapitado no ano 165. Segundo a tradição, ele foi martirizado com mais 6 companheiros que o acompanharam, né? 6 discípulos que o acompanharam no martírio. Isso é o que conta a nossa tradição. Então, Justino de Roma foi Marte, né? Foi um cristão que foi martirizado, morreu decapitado, tá? Justino é considerado o melhor apologista do século II e, de fato, eu vou falar aqui pra vocês, né? Já tem gente aqui perguntando, é nele que fala da missa? É ele que fala da liturgia? Sim, ele tem várias passagens onde ele explica como era a liturgia da igreja naquele período. Mas Justino de Roma, ele é um dos melhores apologistas do século II. Eu acho que ele tá ali juntinho com o Irineu de Lyon, porque ele consegue fazer uma descrição muito mais detalhada, por exemplo, da Eucaristia, teologicamente falando, do que Irineu de Lyon fez. Ele vai detalhar melhor, né, a doutrina do batismo. Ele vai explicar sobre a idolatria, né? Então ele vai explicar o que era o paganismo, quem eram os deuses do Império Romano, da onde que vieram esses deuses, a influência desses deuses no Império, como é que era feito a idolatria. Então, assim, se você tem dúvidas, né, do que é de fato a idolatria, olha, eu tirei minhas dúvidas lendo Justino de Roma. Eu consegui entender o que de fato é a idolatria quando eu li Justino de Roma. É um dos primeiríssimos assuntos que ele vai tratar nesse livro, né? Inclusive, ele é citado pelo Eusébio de Cesareia, quem já fez
os grupos de estudo da história eclesiástica, né? Que é aquele livro histórico. Já ouviu falar de Justino de Roma? Quem vai fazer o grupo de estudo de setembro, do mês de setembro, que vai ser História Eclesiástica, vai ver também, vai voltar em Justino de Roma, porque Eusébio vai citar as obras de Justino de Roma, vai contar como Justino de Roma morreu, né? Então ele vai falar da vida de Justino de Roma. E nós temos duas obras que chegaram até os dias de hoje. Justino de Roma, ele escreveu mais obras, porém as que sobreviveram ao tempo, porque reparem, a gente está falando de 2000 anos, né, atrás. Justino de Roma escreveu praticamente há 2000 anos atrás. Que é exatamente essas duas obras que estão nesse livro, que é o que a gente vai tratar no grupo de estudo. Que é as duas apologias, primeira e segunda apologia, e diálogo com Trifão, né? As duas apologias que a gente vai ver primeiro foram escritas por volta do ano 147 e 155 depois de Cristo, anterior, portanto, a Irineu de Lyon. Então a gente tá falando assim de bem, gente, olha aqui a igreja primitivaça. Eu costumo falar, né, que eu tenho a igreja primitivaça e tenho a igreja primitiva. A igreja primitivaça, Justino de Roma aqui, logo depois dos apóstolos. Bom, então o que a gente vai ver no grupo de estudo, onde a gente vai ler essa obra aqui, né? O que a gente vai ver? Nós vamos ver a primeira objeção de Justino de Roma, que é contra a idolatria aos deuses pagãos, né? Então aqui ele vai fazer um apanhado, né, de todos os deuses que eram adorados no Império Romano, os deuses gregos, os deuses egípcios e os deuses caldeus, né? Então ele vai fazer essa descrição das três origens, essas três nações que exportaram seus deuses para o Império Romano. E ele vai explicar quem eram esses deuses, quais eram as características desses deuses, como que os demônios atuaram para imitar a vinda de Cristo através desses deuses. Então, assim, e vai também explicar como era feito o culto a esses deuses, né? Então, nessa parte aqui, gente, é onde a gente vai tirar toda a nossa dúvida sobre o que é idolatria. O que de fato é idolatria, né? Por que você tem uma imagem por si só não representa uma idolatria, né? Por que você se ajoelhar para uma imagem por si só não representa uma idolatria? Então, o que é idolatria? Então, muitas pessoas falam de idolatria sem fazerem a menor ideia do que seja idolatria. Confundem atitudes de honra, de respeito e de veneração com atos de idolatria. Eu já até expliquei aqui há alguns dias atrás, né, por que muitos que não são católicos confundem, né, os atos de veneração com adoração por causa do elemento sacrificial que eles não possuem mais. Então aqui a gente vai ver essa grande diferença, tá? Então que eu já acho assim que vale muito a pena só por essa primeira parte, mas a gente vai estudar muito aqui o que era a idolatria. Outra coisa que Justino de Roma vai abordar neste livro, né? O problema dos falsos cristãos. Então aqui ele também já vai começar a abordar as seitas, né? E na época de Justino de Roma, a seita que estava predominando era o gnosticismo, aquela mesma seita aí que quem fez Irineu de Lyon, né, estudou comigo. Então ele vai falar sobre Marcião, né, vai falar sobre esses primeiros grandes hereges, como é que eles que se intitulavam cristãos, né, e como é que eles atuavam e quais eram os erros que eles cometiam, né? Então ele vai citar os marcionistas, vai citar os valentianos, os basilidianos, os sartulinianos, né, e vai chamar todas essas heresias de seitas. Então a gente vai conseguir ver que as heresias e as seitas, elas vão começar bem no início da era cristã, né? Não houve um período em que a igreja esteve livre das heresias, certo? Ele vai falar também da mutilação das Sagradas Escrituras. Então ele vai falar sobre como os hereges mutilavam a Bíblia, né? As Sagradas Escrituras, que naquela época era o Velho Testamento, e como os judeus também fizeram isso, né? Então ele vai entrar nessa questão das Sagradas Escrituras, e ele vai entrar em uma questão muito importante, que é o mérito das obras, né? Então ele vai explicar a importância das obras para a salvação e o livre-arbítrio. Ele vai entrar nessas duas questões, né? Muitas pessoas falam que as obras não salvam, né? Basta você crer em Jesus que você é salvo. Será? Né? Claro, crer em Jesus Cristo é o primeiro passo. Mas e depois?
né? Só crer em Jesus é suficiente para a salvação? Ou as obras também são necessárias? Então ele vai entrar nessa questão das obras, ele vai explicar a relação entre o mérito das obras e a salvação, né? E também a questão do livre-arbítrio, né? E outra coisa também que Justino vai abordar nessa obra é o batismo. Muitas pessoas me procuram com dúvidas sobre como era feito o batismo na igreja primitiva. Então, se você tem essa dúvida, esse livro também é para você, né? Então, você vai entender o que é a doutrina do batismo, né? Como que era, inclusive, ele aqui vai explicar como é que era feito o batismo, tá? Então, a gente vai conseguir ver como que a igreja batizava naquela época, né? E o que a igreja falava na doutrina do batismo. Então, vamos tirar várias dúvidas sobre o batismo aqui em Justino de Roma. E outro assunto que nós vamos ver também no grupo de estudo abordado em Justino de Roma é a Eucaristia. Uma coisa muito legal desse livro é que na parte da Eucaristia, Justino de Roma vai descrever como que a igreja, dava a Eucaristia, como é que era a oração eucarística, como é que era a liturgia eucarística, né? Então vocês vão conseguir ver, será que a liturgia eucarística dos primeiros cristãos tem a ver com a Eucaristia da Igreja Católica? Será que é a mesma liturgia? Será que os primeiros cristãos criam que a Eucaristia é corpo e sangue de Cristo, né? Que o pão se transforma em carne, que o vinho se transforma em sangue? Será? Nesse relato aqui a gente vai ver tudo isso. Vamos ver a doutrina, então como que a igreja cria que acontecia a Eucaristia. E vamos ver como que era a liturgia. Então vocês vão poder comparar a liturgia dos primeiros cristãos com a liturgia da Igreja Católica, né? Gente, essa parte da Eucaristia de Justino de Roma, eu vou dizer pra vocês, é imbatível, é espetacular, tá? Vocês não vão perder. E, pra quem já estava perguntando aqui nos comentários, né? Se Justino de Roma, ele vai fazer uma descrição da liturgia dominical, né? Como é que era o culto dos primeiros cristãos, tá? Então, ele vai dizer como que era feita a oração eucarística e como era feita a liturgia. E aí, a gente vai poder ver o culto dos primeiros cristãos era mais parecido com uma missa católica nos moldes atuais ou mais parecido com um culto protestante dos moldes atuais? Que parecia mais com quem? A gente vai conseguir ter essa resposta vendo esse livro aqui, tá? Só para atiçar a curiosidade de vocês. Bom, então, esse é o conteúdo de forma geral, né? Aqui, de forma bem resumidíssima, que nós vamos ver neste livro, que não parece grande, mas é extremamente denso de conteúdo, né? E como que vai funcionar o nosso grupo de estudo. Bom, quem já viu, né? Já tem uma ideia de como funciona, mas eu vou falar para quem nunca fez e quer participar. Primeiro, eu vou deixar disponível para vocês aqui embaixo do vídeo, né? Lá naquele texto que a gente coloca embaixo do vídeo, já o link de inscrição para participar do grupo de estudo. No YouTube vai ficar embaixo do texto e aqui no Instagram vai ficar na bio do meu perfil e também nos stories, tá? As inscrições começam hoje, já vou liberar o link assim que eu terminar essa live e vai até a próxima quinta-feira. Então você tem aí 5 dias para você pensar, se organizar, né, e fazer a sua inscrição, tá? Como que funciona então? Você vai clicar nesse linkzinho, vai abrir um formulário para você, você vai colocar seu nome, vai colocar o seu endereço, vai colocar o seu número de WhatsApp, vai responder o formuláriozinho, né? E você vai enviar esse formulário com o comprovante de pagamento das inscrições, que mais uma vez custam R$90, para o e-mail que está lá indicado. Então, quando você fizer isso, você vai receber em até 24 horas um e-mail de confirmação da sua inscrição no grupo de estudo, tá? E como é que funciona o grupo? Eu vou abrir um grupo no WhatsApp, tá? E todo mundo que se inscreveu vai entrar lá. Nós vamos fazer uma primeira reunião no Google Meet, né? Essa reunião é exclusiva para o grupo de estudo, para a gente se apresentar, se conhecer, né? Falar alguns detalhes do funcionamento do grupo. E já na segunda-feira a gente vai começar, então, a leitura do livro, tá? Então, o que eu faço? Nós vamos ter o grupo de WhatsApp que vai funcionar todos os dias, das 19 às 22 horas,
para discussão daquilo que vocês leram no dia, para tirar dúvidas, para discussão, enfim, para reflexões, né? Então é um momento da gente compartilhar aquilo que a gente leu no dia, tá? Eu vou disponibilizar para vocês um cronograma de leitura, né? Que vai ter a leitura que vocês vão fazer em todos os dias. Então, é um cronograma diário, né? Então, vai ter lá o número de páginas, vai ter os títulos que vocês vão ler. Então, todo mundo vai ler a mesma coisa todos os dias, tá? Então, leu, de noite o grupo abre, a gente vai tirar dúvidas, a gente vai discutir aquela leitura. Além disso, todas as semanas eu vou disponibilizar uma apostila com conteúdo complementar. O que é esse conteúdo complementar? Geralmente, né, para quem nunca leu Patrística, surgem muitas dúvidas sobre aquilo que tá dito lá. Eu vou dar um exemplo para vocês de outro livro que eu tava lendo hoje, ficou mais fácil. Por exemplo, eu tô lendo Tertuliano, tá? Tertuliano tem uma parte aqui que ele vai dizer que os cristãos eram perseguidos, principalmente porque eles se negavam a prestar o culto à tríade de deuses, Marte, Quirino e Júpiter, né? E eles eram martirizados porque eles não adoravam essa tríade de deuses do Império Romano. E aí você vai se perguntar, ele não entra em detalhes, ele não explica por que dessa tríade, por que eram esses deuses, quem são esses deuses? Então, na apostila, por exemplo, se fosse um grupo de tertuliano, o que é que eu faria? Eu colocaria lá para vocês, né, o que é essa tríade, quem são cada deus desse, quem é Marte, quem é Júpiter, quem é Quirino, sua origem, como ele era adorado, como que era feito o culto, né? Por que ele era importante no Império Romano. Então eu vou colocando aquelas informações que o livro cita, que o autor só cita, mas que ele não explica. Por quê? Porque não era tão comum na época deles que eles não precisavam ficar explicando aquilo. Até porque às vezes nem era o foco principal. Então, em cada semana, eu vou disponibilizar para vocês uma apostila com o material complementar da leitura da semana. Então, vocês, além do livro, vocês vão ter também esse material complementar que vai ajudar vocês. Tipo, vocês já não vão precisar ficar ali na internet procurando informação, porque vocês já vão ter uma apostila com essa informação, vocabulário, dicionário, quadros comparativos, né? Eu gosto muito de fazer comparação com outros pais da igreja, né? Então, essas informações a mais que vai enriquecer a leitura de vocês, tá? Outra coisa, Pri, eu não tenho livro, né? Alguém até perguntou aqui, precisa ter o livro? Tem gente que gosta do livro físico, né? Então, tem gente que vai preferir comprar. Mas se você não tiver o livro físico, eu disponibilizo o livro em PDF para você, tá? Então já tá também aí incluso no grupo de estudo. Não precisa ter o livro para entrar no grupo, você vai receber o livro em PDF. E o grupo vai ter 6 semanas de duração, tá? Então é 1 mês e 1 semana ali da gente junto todos os dias, né? Quem já fez o grupo sabe como é que é. Então vamos começar o nosso grupo no dia 16 e vamos terminar no dia 30 de setembro. Então você se prepara, porque assim, é porradão, né? É uma imersão de fato que a gente vai fazer em Justino de Roma. E, já ia esquecendo de falar, né? Para além das apostilas, do cronograma de leitura, do grupo de WhatsApp, né? E do plano de leitura, nós também vamos ter as aulas, né? Semanais, que eu faço toda semana. Então, toda semana, neste grupo será todas as segundas-feiras. Caso só haverá mudança de data, caso aconteça algum imprevisto, mas serão, a princípio, todas as segundas-feiras, nós teremos as aulas semanais. O que são essas aulas? São aulas ao vivo, que eu faço pelo Google Meet, né? Então, são aulas exclusivas para quem está no grupo de estudo, onde eu vou abordar, né? Fazer aquele resumão de tudo que a gente viu durante a semana, trazer explicações adicionais, tirar dúvidas ao vivo. Então, a gente vai ter ali uma aula de fechamento da leitura da semana. Essa aula, ela fica gravada, tá? Então, Priscila, dia de segunda-feira... Desculpa, gente. Ai, crise de espirro bem numa live. Dia de segunda-feira eu não posso assistir a aula ao vivo porque, sei lá, eu tô na faculdade. Não tem problema. As aulas acontecem ao vivo, eu disponibilizo o link no grupo de WhatsApp, né? Pra vocês assistirem ao vivo, pra gente poder interagir. Mas elas ficam gravadas. E 24 horas depois da aula, eu disponibilizo o link com a aula gravada para você que não conseguiu assistir ao vivo poder assistir. Então, assim, por que eu tô fazendo tudo isso? Porque eu tenho percebido que muitas vezes
um aluno, né, que está no grupo de estudo, ele não consegue, por exemplo, acompanhar a leitura da semana. Por algum motivo, um filho adoeceu, está trabalhando, enfim, não importa o motivo. Então, primeiro, na aula semanal, você não precisa ter lido, se for o caso, você vai conseguir entender. Segundo, você vai ter a apostila. Então, se você não conseguir fazer a leitura da semana, se você ler a apostila, que geralmente é bem menor, você já vai conseguir entender e ter uma visão daquilo que está no livro, tá bom? Então, é por isso que eu tomei essa decisão. O Eudes está perguntando aqui, as aulas são diárias e ao vivo? Então, é como eu falei, a aula ao vivo, ela é semanal. Todas as segundas-feiras nós teremos aula ao vivo pelo Google Meet. Mas todos os dias, no grupo de WhatsApp, nós teremos as discussões, os grupos de discussões, de tirar dúvidas. Eu também estou no grupo, então eu também participo das discussões, certo? Agora, as aulas mesmo, pelo Google Meet, é uma vez por semana, porque a gente precisa ter conteúdo. A gente vai fazer essa leitura, fazer as discussões, ler as apostilas e na segunda-feira a gente se reúne para ter esse aulão aí ao vivo, pra gente fechar o conteúdo da semana, né? E isso todas as segundas-feiras até o grupo encerrar. Tá, gente? Então, assim, é um grupo que tá bem completo, né? Então, nós temos grupo de discussão no WhatsApp, nós temos tira dúvida diária, nós temos aula ao vivo, nós temos apostila semanal, né? Com material complementar, nós vamos ter o livro em PDF. Então, assim, é praticamente um curso, né? De Hotmart, por exemplo, só que no grupo de estudo, que eu acho que é muito mais intimista, que é muito mais envolvente, né? E assim, por que que eu escolhi fazer grupo de estudo e não deixar um curso, por exemplo, com aulas gravadas, onde vocês entrariam na plataforma? Primeiro, porque eu sei que ninguém ia fazer o curso todo. Porque eu sei como é. Eu sou professora, eu só sei que vocês precisam que pegue na mão e a gente caminhe junto, né? Segundo, o fato da gente ser um grupão, no último grupo de estudo nós somos 88 pessoas fazendo grupo de estudo. Primeiro, a gente faz amizade, a gente encontra gente da mesma cidade, que mora perto, então a gente fica amigo, a gente se motiva, um motiva o outro, né? A gente tá todo mundo ali na mesma vibe, lendo a mesma coisa, fazendo as mesmas descobertas. Geralmente tem protestante, tem católico, tem de outras religiões. Então, assim, a gente enriquece muito a leitura com as experiências do nosso colega, que também tá lendo, que às vezes entendeu uma coisa que a gente leu e a gente nem percebeu, né? Eu sou extremamente enriquecida todas as vezes no grupo de estudo, porque sempre tem alguém que fala assim, vocês perceberam tal coisa? Eu falo, gente, mas é verdade, eu tinha lido, eu não tinha percebido. Então eu escolhi o grupo de estudo por causa disso, então a motivação é maior, né? Eu tô ali junto, vocês podem falar comigo no particular, acontece muito isso, né? O pessoal me procura no particular para compartilhar alguma coisa e eu tô sempre disponível, então assim... Realmente, assim, eu falo... Primeiro, claro que eu sou suspeita pra falar, porque eu amo patrística, né? Eu amo esse assunto. Mas todo mundo que faz os grupos de estudo, assim, gosta principalmente dessa aproximação, dessa família que a gente se torna nesse um mês, né? Que a gente fica juntos aí estudando. Então... Está aqui, gente, o convite para vocês se inscreverem no grupo de estudo Descobrindo a Igreja Católica, Justino de Roma. Venha descobrir como criam os primeiros cristãos, como era a fé dos primeiros cristãos. Se você está nesse processo de busca pela verdade, você já ouviu muita gente falando muita coisa. Eu sempre escuto isso. Pri, eu vi o youtuber de fulano de tal, eu vi de ciclano de tal, cada um fala uma coisa, cada um tem seus argumentos, eu tô confuso, eu tô ansioso. Faça como eu fiz. Cale, silencie todas essas vozes. E procure conhecer a fé da igreja a partir da igreja. Tá? Essas pessoas aqui viveram naquela época. Foram mártires, foram bispos da igreja, foram perseguidos por amor a Cristo. Eles deixaram o documento escrito da fé da igreja daquele período. Então, nada melhor do que a gente aprender sobre a fé cristã com os cristãos de cada época. Então, o meu convite é para que você silencie todas as vozes que estão fazendo eco, que estão fazendo barulho na sua cabeça e venha ler diretamente dos pais da igreja, tá? A Eva perguntou aqui, quantidade de páginas.
diárias. Eva, vai ser 5 páginas. Olha como eu reduzi. 5 páginas por dia, né? Frente e verso, 10 folhas. Eu não quero chororô no meu pé de ouvido nesse grupo de estudo dizendo que é muita página. Viu? São 5 páginas dessa vez, tá? Então, assim, gente, eu tô equilibrando bastante a leitura do livro. Porque eu sei que tem gente que não tem o hábito da leitura, que tem a vida corrida, né? E às vezes fica desesperado porque quer ler, mas não consegue. Então eu coloquei um número de páginas assim, que se você não tem o hábito da leitura, não vai ser difícil. Quem já tem o hábito da leitura vai ler rapidinho. Então assim, não vai ficar pesado pra ninguém, tá bom? Gente, era isso que eu queria falar, né? Era essa apresentação que eu queria fazer pra vocês. O nosso grupo de estudo tem a taxa de inscrição no valor de R$90, né? Que é o recurso que eu utilizo para pagar as plataformas, né? Para produzir esse material enorme. Ó, o Lúcio Maia colocou aqui. 5 páginas é brincadeira de criança. Os alunos de direito de Harvard têm que ler 1000 páginas por semana. Pois é, né? Então, assim, mais a gente aqui que é pai de família, mãe de família, né? Trabalha fora, tem que cuidar da casa, tem 1000 atribuições. Então, assim, eu coloquei brincadeira de criança, mas não é brincadeira de criança não, porque esse assunto aqui, ó, gente, ó, essas páginas aqui, vai fazer assim na cabeça de vocês, ó. É muito potente, né, os escritos de Justino de Roma, tá bom? Então é isso, tá? Sejam bem-vindos, estão abertas as inscrições. De hoje até o dia 15, até a próxima quinta-feira, as inscrições estão abertas. Eu espero vocês, se organizem, se inscrevam, né? E vamos para mais um grupo de estudo assim que vai enriquecer e transformar vidas. Aliás, eu quero convidar vocês para verem a live com o testemunho da Aline Sacramento, que está disponível no meu canal no YouTube, lá no Ao Vivo. A Aline conta como foi a primeira experiência dela com a patrística, que foi lá no grupo de estudo contra heresias de Irineu de Lyon, né? Assistam, porque assim está espetacular a experiência dela. Ela era protestante, se tornou católica a partir da leitura de Irineu de Lyon, lá no grupo de estudo, para vocês terem uma ideia de como é profundo essas leituras e esse grupo que a gente faz, tá? Então as inscrições vão ficar disponíveis na bio do meu perfil aqui no Instagram. Vai ficar o link lá vai ficar o link lá disponível, vai ficar disponível nos stories, vai ficar disponível lá no YouTube, no textozinho abaixo do vídeo. Então assim, não tem como vocês não terem acesso a esse link. Na dúvida, me manda uma mensagem, me manda o link que eu mando pra vocês, tá bom? O valor R$90, a inscrição com o PDF, as aulas semanais, as apostilas com conteúdo complementar, grupo de WhatsApp e, obviamente, né, a minha mentoria aqui para animar aí, né, os estudos de vocês, tá bom? Beijo, muito obrigada e vamos que vamos que embora, simbora, vamos estudar.